Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Que Deus abençoe vocês grandemente. Estarei trazendo agora uma palavra do Senhor para seus corações, para vocês que ainda não têm o conhecimento pleno com o Senhor, para vocês entenderem um pouco do que é Jesus e qual que é para que ele veio aqui, entendeu, nessa terra. Você já deve ter ouvido falar: Jesus cura, Jesus liberta. Mas agora vocês irão aprofundar um pouco, tá entendendo? E quem é Jesus? E aí vamos entender o que ele é e para que ele veio. Vamos dar uma olhada aqui no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Vamos dar uma olhada. A encarnação do Verbo. Se vocês tiverem uma Bíblia, acompanha aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos verem e crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, aqui em João, ele está dizendo que no princípio, quando tudo se fez, só foi feito por causa de Jesus, ou seja, do Verbo. Já foi feito por causa do Verbo. E o Verbo estava com Deus, era Deus. Então Jesus, por intermédio de Jesus, que foi feito os céus, a terra, entendeu? Foi feito tudo. Por intermédio de Jesus, por causa de Jesus, ele veio, entendeu? Ele mesmo quis vir. Foi o Pai que desejou isso? Desejou. Mas ele, se ele falasse, eu não quero, ele não vinha. Entendeu? Ele é filho. Mas não, ele veio para o mundo, por quê? Porque ele amou o mundo, pessoal. Entendendo? Ele não veio só para cumprir a missão do Pai. Tá entendendo? Ele não veio aqui só para cumprir a missão. Ele veio aqui
para mostrar para o ser humano, entendeu? Para libertar ele do mal, tá entendendo? Para libertar ele das trevas, porque o ser humano estava preso ao mal, preso ao pecado, entendeu? Pecado é mal, entendeu? É pecado, é trevas, pecado é tudo que se afasta de Deus, ou não é luz, tá entendendo? Pecado não faz parte da luz. Então Deus veio libertar o povo. Deus fez nós, tá entendendo? Jesus fez, tá entendendo? Jesus, ele, por intermédio dele que foi feito. Então é assim, pessoal, Jesus, tá entendendo? Ele veio pra cá. Pensa comigo bem assim, pô, eu assim, tipo assim, tá entre eu e Deus, tá entendendo? Eu e Deus. E aí eu chego pra Deus e falo assim: Senhor, que tal a gente construir algumas pessoas? Vou dar um exemplo pra vocês, tá entendendo? Quem aqui já teve, já viu ou teve um filho só, tá entendendo? Quem aqui já foi um filho só, na verdade? Quem aqui já foi um filho só? Aí muitos aí já foram um filho só, entendeu? Não tinha irmão. Aquele filho que ele é único, tá entendendo? Ele sente a vontade de querer ter irmão, se vocês não sabem. Ele quer ter um irmão, ele quer brincar com o irmão, tá entendendo? Ele quer brincar com o irmão. Aí o que ele falou? Pai, eu quero um irmão. Mas pra que você quer um irmão? Eu quero um irmão, eu quero brincar com meu irmão. Entendendo? Eu quero ter um irmão, eu quero, entendeu? Eu quero ter um irmão. Quem aqui já não sentiu de ter um irmão que é filho único? Aí o que o pai falou? O pai falou: eu vou fazer. Vamos fazer a nossa imagem. Criou o homem. Tá entendendo? E aí Jesus viu que o homem distanciou. Deus viu que o homem distanciou. E aí o que aconteceu? Jesus falou assim: do mesmo jeito, pai, que eu pedi pro Senhor fazer o meu irmão, que eu queria ter um irmão pra mim ter um irmão, entendeu? Eu queria ter um irmão. Você já vê o amor aí, tá entendendo? Eu queria ter um irmão. E aí Deus falou assim: agora eu não tenho irmão, né? Jesus falou: eu não tenho irmão agora. Eu não tenho um irmão que é semelhança a mim, entendeu? Um irmão que é parecido comigo, que a gente faz as coisas e junto, não tem quando aquela pessoa faz a mesma coisa, entendeu? É do mesmo sangue, entendeu? E aí ele queria ter um irmão. E aí ele pegou e veio para o mundo, tá entendendo? A fim de salvar. Ele veio para os seus, tá dizendo aqui, ó. Ele veio para os seus, tá entendendo? Ele veio para os seus. Mas os seus não o conheceram. Você sabe o que é conhecer uma pessoa? Não é saber o nome dela. Você acha que saber o nome da pessoa você conhece ela? Só de você ver a pessoa passando, você já conhece ela? Não, isso não é conhecer. E por isso que as pessoas falam: eu conheço só por vista. Conhecer mesmo, pessoal, é viver com ela. Tá entendendo? É você saber o jeito dela. Aí isso é conhecer, tá entendendo? Aí Jesus, eles não conheceram Jesus. E aí aqui tá dizendo, ó, presta atenção no que eu falei. Não falei do irmão? Olha aqui, ó. No versículo 12. Não, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Versículo 13, ó. Os quais não nasceram do sangue. Nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. Então aí, você viu aqui, né? Ó, no versículo 12, só para refletir para vocês, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá entendendo? Então, aqueles ou quem receberam Jesus, aqueles que aceitaram Ele deu poder para serem filhos de Deus.
tá entendendo? E aí o que acontece? O homem, muitos receberam ele. Os apóstolos mesmo, viu e viveu com ele. Você sabe o que é viver com a pessoa? É você conhecer ela completamente. Tá entendendo? Os apóstolos viveram com Cristo, tá entendendo? Eles conheceram Jesus. Não conheceram Jesus por vista, conheceram Jesus completamente. Dormiam, acordavam, estava todo tempo e momento com Cristo. Tá entendendo? Puderam conhecê-lo. Foi feito, entendeu? Foram feitos, eles são filhos. Meus irmãos, eu vou preparar, quando Jesus disse, eu vou preparar vós lugar para vocês. Então os apóstolos, Deus falou que ia preparar lugar para eles, porque eles são irmãos. Tá entendendo? Jesus agora já tem irmão, tá entendendo? E Deus já tem filho, tem mais filhos, não tem só mais um. Agora tem mais, tem muito. E aí eu pergunto para vocês, tá entendendo? Daí do outro lado, será que vocês querem ser filhos? Eu quero ser filho. Tá entendendo? Eu quero ser filho. Eu quero ser um filho de Deus, tá entendendo? Eu quero ser irmão de Jesus. Vocês querem ser filhos também? Aceita ele, porque o tempo já está no fim já. A qualquer momento, Jesus está ansioso para buscar a noiva, né? Que fala, né? A noiva. Ou seja, Jesus está ansioso. Essa parábola da noiva, para quem não sabe, a noiva se reflete no seguinte: eu nunca casei, tá entendendo? Na igreja, entendeu? Eu não sei se Deus vai me dar essa oportunidade ainda, tá entendendo? Porque pelo jeito que caminha o mundo, né? A gente não sabe de nada, né? Então, vou dar um exemplo para que vocês peguem parábolas, né? Jesus falou da parábola da noiva, entendeu? A noiva é o seguinte, a noiva somos nós, Jesus é o noivo. Mas não é a questão de nós sermos mulher, não. A noiva do que ele se reflete é o seguinte: quando a pessoa vai casar com a outra, ela está disposta a viver o resto da sua vida com ele. É ou não é? O resto da sua vida com ele. Tá entendendo? Então você está disposto a viver o resto da sua vida com Deus. Tá entendendo? É isso daí. Você vai viver o resto da sua vida com Deus. Tá entendendo? Uma pessoa ela casa para viver o resto da vida, não é para separar. Aí ao decorrer do tempo, tá entendendo? Ela vê que aquilo não era muito bom e tal e resolve se separar, mas só que o fato do casamento é casar uma vez só e viver eternamente, tá entendendo? E viver até onde não dá mais, tá entendendo? Aí até que se separa, entendeu? Após a morte. Esse é o propósito do casamento. Jesus se referiu a isso daí, né? Sobre viver eternamente. E aí o que acontece com a noiva? O que acontece com a noiva, meus irmãos? A noiva é o seguinte: a noiva não é a última que chega. A noiva é a última que chega. Por quê? Porque ela se demora na preparação dela. O noivo fica ansioso no altar, bota a mão na cabeça e tal, e que ela não vai aparecer. E será que eu vou casar? E fica ansioso. Jesus está ansioso por vocês. Está ansioso por mim e por todos. Mas só que é o seguinte, meus irmãos, não tem como eu pedir para o Pai: volta logo, Pai, me busca, sendo que eu tenho vários irmãos aí na terra. Tá entendendo? Então, do mesmo jeito, eu tenho vários irmãos, vocês são meus irmãos, e vocês ainda não tomaram a decisão, vocês ainda não acordaram para a vida. E aí, nessa palavra, eu quero que vocês se acordem para isso. Esquece essas bobagens do mundo, porque tudo que se fez vai ser destruído. Tá entendendo? Nós estamos focados agora no casamento. Tá entendendo? Viver eternamente. Vocês têm que escolher. Tá entendendo? Eu já amiguei, entendeu? Casei assim, mas no dia que eu casar no papel, tá entendendo? Eu penso o seguinte, que eu irei casar com a mulher da minha vida e nunca mais separei, tá entendendo? Da minha parte não. Espero que a minha esposa também, que Deus preparar, esteja com esse propósito também, entendeu? De nunca se separar, porque é esse que é o propósito do casamento. Entendeu? Não é palhaçada, nós não vive de palhaçada, entendeu? De não ser e tal, entendeu? É tudo, ou é ou não é, tá entendendo? Se quer ou não quer, se não quer, beleza, tá entendendo? Então quando for casar na igreja é isso daí. Por isso que Deus fala: espera, meu filho, espera.
pra gente não fizer isso, entendeu? Tomar decisões, se você já casar logo e quando pensa que não, se separar, entendeu? E perde aquilo, né? E aí, pessoal, sobre essa demora dessa noiva, é isso daí, pessoal, vocês estão demorando, a noiva está demorando, tá entendendo? Ela sempre é a última a chegar, entendeu? Então a preparação da noiva é isso daí, tá entendendo? Vocês têm que se preparar para morar com ele. Muitos não estão preparados, mas o noivo já quer logo casar, mas não está preparado. Tá entendendo? Seus corações têm que estar preparados. A sua mente, você tem que saber, ó, é isso daí, pronto. Eu quero casar, tá entendendo? Eu quero viver eternamente com o Senhor, meu Deus. Eu quero ser irmão. Eu quero ser filho de Deus, tá entendendo? Eu quero ser filho, eu quero ser luz, eu quero estar perto do Senhor dos exércitos, eu quero estar perto de Jesus, eu quero estar no lugar, entendeu? Onde eu não me sinto tristeza, que a Bíblia vai dizer, entendeu? Que não haverá mais tristeza, não haverá dor, não haverá nada disso. Então, se meus irmãos, se vocês estão sofrendo, vocês estão sendo preparados para isso, tá entendendo? Vocês estão preparados, tá entendendo? Sendo preparado. Eu estou sendo preparado, tanto que eu sofro, tá entendendo? Meu coração está sendo quebrado a todo momento, tá entendendo? Estou aprendendo a todo momento e estou passando para vocês. Eu irei terminar com a passagem da mulher samaritana. Vocês já ouviram falar da mulher samaritana? Continuando em João 4. João, capítulo 4, versículo em diante, entendeu? A mulher samaritana. Se você pula 2 páginas, não tem, você já vai ver. João 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizavam mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Visto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido a uma cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, podes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecerás o dom de Deus, e a quem é o que está e o que te pede, né, dar de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tomará ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele
uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Continuando. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém o adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias. Presta atenção aqui, ó. A mulher falou: Eu sei que há de vir um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou. Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aqui, você viu aqui, pessoal? Aqui a mulher samaritana, ela era descendente de Jacó. Quem era Jacó? Era descendente de Abraão, filho de Abraão. Então, o que acontece? Jacó e Isaac, tá entendendo? Então era descendência ali. Só que eles eram o quê? Samaritanos. E os judeus não gostavam do samaritano. Tá entendendo? Não gostava do samaritano. Aí a mulher falou bem assim, ó, não sei porquê, né? Mas que eles não gostavam do samaritano. E se você conhece a Cristo, você sabe que a gente não deve carregar ódio, mágoa dos outros, tá entendendo? Se você verdadeiramente teve um encontro com Deus, tá entendendo? Se você sabe da palavra, você sabe disso, tá entendendo? Então, continuando. Jesus, ele falou para a mulher, mulher, me dá um pouco dessa água aí que você está tirando. A mulher pegou, olhou para ele e falou assim: tu és judeu, como que tu me pedes de água para me beber? Jesus falou bem assim: se tu sabesse, se tu tivesse o dom, tá entendendo? Se tu fosse do céu, se tu tivesse perto de Deus, tu iria saber quem eu sou, tá entendendo? E tu iria pedir: me deis da água da vida, tá entendendo? Aí Jesus falou para ela, e aí ela pegou e falou bem assim: mestre, né, Jesus,
o Senhor não tem nenhum balde, nenhum recipiente, nada para tirar essa água do poço. Tá entendendo? És tu maior do que nosso pai Jacó? És tu maior que ele? Jesus respondeu, falando bem assim, que a água que ele vai dar, a água que ele se refere é espiritualmente, entendeu? A água que ele se refere não é a água de beber, entendeu? Não, essa água da vida que ele se refere é uma água, entendeu? É uma água, velho, que você é a palavra de Deus, a presença de Deus, entendeu? Que dentro da pessoa se torna um poço que jorra para a vida eterna. Tá entendendo? É essa água que Jesus estava falando para ela, tá entendendo? Era essa água. Ou seja, essa mulher, obviamente, ela recebeu essa água. Mas como que ela recebeu essa água? Através do evangelho que Jesus pregou para ela. Jesus mesmo se declarou para ela mais aqui para frente, vocês viram? Ela mesma já sabia, tá entendendo? Ela falou assim, mestre, nós sabemos que vai vir um Messias, tá entendendo? Da parte de Deus, vai vir um Messias. Aí ela já sabia, ela tinha fé, tá entendendo? Então essa é a água. Jesus deu a água para ela, tá entendendo? Sem ela mesmo saber, ela teve, tá entendendo? Ali, depois daquele momento, ela jorrou a água. Você viu que no final ela pega, ainda ela vai e sai ainda para chamar outros homens. Fala assim, ó, vamos lá ver, porque o Messias chegou e tal. Essa é a água da vida, tá entendendo? Então é o seguinte, tá entendendo? Vocês que já têm a palavra, entendeu? Conhecem a palavra, dentro de vocês, o Jesus, ele criou uma fonte da água da vida, que jorra para a vida eterna. Não tem como secar essa fonte, tá entendendo? Tem como você cuidar da fonte, tá entendendo? Para que a água não se contamine. Isso tem como ser feito. Não sei se as pessoas fazem, tá entendendo? Deixar que a água não se contamine, tá entendendo? Porque a água que Deus está se referindo aqui é uma água pura. É uma água limpa, é uma água viva. Não fala que é uma água viva que vai te dar vida? Essa é uma água viva. Então, o cuidado que vocês têm que ter é para não sujar a sua fonte, não deixar lodo. Se você vê numa piscina, aquelas pessoas que têm uma piscina, se elas deixarem não sei quantos tempos lá, você sabe que vai criar negócio, né? Vai sujar. Então, cuidem para não sujar as suas fontes. Tá entendendo? Não suje as suas fontes. Aí, pessoal, a mulher, tá entendendo? Jesus se declarou para ela, falou bem assim, eu sou o Messias. Tá entendendo? Aí você pensa o seguinte, se Jesus viesse hoje para vocês aqui, entendeu? Se fosse no tempo de hoje, do jeito que tá. Se Jesus viesse para cá e dissesse para vocês que ele era o Messias, muitos de vocês não acreditariam nele, não ia ter fé. Muitos de vocês iriam acreditar nas outras coisas. Então o problema está nisso daí, pessoal. Tá entendendo? O problema está em você não crer em Deus, em você não crer na palavra. Isso está dificultando, tá entendendo? Está dificultando, tá entendendo? A Deus te salvar, tá entendendo? Deus não está preocupado com os mercenários. Deus não está preocupado com os mercenários. Você sabe por quê, pessoal? Porque é o seguinte, existe uma palavra que está dizendo na Bíblia que quando vier o tempo e eles forem julgados, todos nós, tá entendendo? Eles irão até Jesus e falar assim, mestre, entendeu? Eu tenho expulsado o demônio aí na terra, eu tenho feito várias obras em teu nome. Aí Jesus vai falar bem assim, afasta de mim que eu não te conheço. Tá entendendo? Então por quê? Porque eles deixaram, tá entendendo? De querer servir a Deus, tá entendendo? Eles se interessaram mais na riqueza. Eles estão interessados nas ofertas, tá entendendo? Eles não estão interessados verdadeiramente em ajudar as almas. O que Jesus disse para o apóstolo Cefas, entendeu? O que ele disse para ele? Falou assim, apacente as minhas ovelhas. Apacente-te as minhas ovelhas.
Tá entendendo? Então Jesus, ele sempre diz, tá entendendo? As ovelhas são minhas, não são suas. As ovelhas são minhas. O que ele disse lá para o profeta dele? Apacente-te a minhas ovelhas. Apacenta. Apacenta. O que é? É para nós ensinar as ovelhas, tá entendendo? É para nós instruir, ensinar ela, curar ela, tá entendendo? É para a gente fazer isso. Quem verdadeiramente é pastor tem que fazer isso, apacentar as ovelhas, tá entendendo? E nunca ele pode achar que as ovelhas são dele, porque não são dele, são de Deus, tá entendendo? As ovelhas são de Deus. A palavra, ela diz que as ovelhas são de Deus. O nosso trabalho aqui é só apacentar as ovelhas e nada mais, tá entendendo? É só cuidar bem. É como um funcionário, tá entendendo? Você trabalha numa empresa. E aí essa empresa te falou bem assim, ó, vou te colocar nessa função. Você tem que cuidar dos animais, você tem que tratar bem. Então você está sendo contratado, você só vai cuidar dos animais. Ali não é seu, você sabe que ali não é seu. Você só tem que cuidar com o maior amor, carinho. E aí você receberá, tá entendendo? O seu salário. Tá entendendo? Então é para isso que é o pastor, é para ele cuidar das ovelhas. Não existe ninguém aqui que tenha as ovelhas. E Jesus, tá entendendo? Aqui muitas pessoas aqui estão deixando de subir, tá entendendo? Muitos homens de Deus estão deixando de crer em Deus, tá entendendo? Por causa das coisas que eles vão ver. Porque vão aparecer várias certas coisas, tá entendendo? No meio evangélico, que vai abalar os crentes, tá entendendo? E desde já eu venho alertar vocês que vocês, tá entendendo? Muitos não terão fé, tá entendendo? Porque vão ver um monte de coisa e aí vai deixar entendeu? Ou seja, vai poluir a fonte, tá entendendo? Se já não estão poluída, né? Então, Jesus, ele vem alertar, não polui as suas fontes, mantenha as suas fontes limpas. Se poluiu, vai e limpa, tá entendendo? A piscina não tem como lá, lógico que você tem que limpar, tem que ter um zelo, né? Então, vai e limpa. Limpa enquanto é tempo, entendeu? O necessário, o que eu quero é que não polua, entendeu? Não polua suas fontes, tá entendendo? Que jorre sempre, que fica sempre aquela fonte boa, sempre aquela fonte saudável, aquela fonte agradável, tá entendendo? Que jorra para a vida eterna. E que Deus esteja com todos vocês. Amém e graças a Deus.